Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bicuda FM 98.7 e a Rádio Mundial. Meu nome é Miguel, eu venho trazer aqui, eu faço parte da Rádio Mundial e da Rádio Bicuda. Eu venho trazer aqui um comunicado muito importante. Conseguimos uma entrevista com o Pepe, esse mesmo você está pensando, o Pepe ex-Santos, um dos maiores artilheiros do Santos, só atrás do Rei Pelé. Então confira aí. Pepe, primeiramente queria saber como foi o seu primeiro contato com o futebol. O primeiro contato no futebol foi realmente na infância. Eu era garotinho, 4 para 5 anos de idade. Eu tinha meu irmão Mário, meu irmão Silvinho. E eu lembro que meu pai pedia para a gente, no Natal, fazer uma lista dos presentes que a gente queria, que ele ia entregar para Papai Noel. E eu lembro que eu sempre colocava uma bola de borracha colorida e ficava muito feliz quando eu recebia essa bola. Já chutava de canhota e foi assim que tudo começou. Pepe, eu já sei que você já ganhou muitos títulos e muito importantes, mas eu queria saber qual foi o título mais importante que você já conquistou na sua carreira. Para você, qual o título foi mais importante que você já conquistou? O título mais marcante na minha carreira, sem dúvida, foi de 1963, contra o Milan da Itália. O Santos estava disputando a conquista do bicampeonato mundial. Havíamos perdido na Itália de 4-2. Tivemos o segundo jogo, fomos jogar no Maracanã, lotado. Olha, o primeiro tempo terminou 2-0 para o Milan e o empate daria o título ao Milan. Nós tivemos uma virada sensacional no segundo tempo e ganhamos de 4-2. Eu marquei 2 gols, o primeiro e o quarto, ambos cobrando falta. Estava chovendo muito e a bola pegou uma velocidade incrível nos tirombaços que eu dei. Posteriormente, 2 dias depois, nós ganhamos de 1-0 um gol dalmo de pênalti e nos sagramos bicampeões mundiais. Essa foi, sem dúvida, uma conquista histórica. Nós estávamos sem o Pelé, sem o Zito e sem o Calvé. Pepe, eu queria saber se você se lembra de um time que deu assim muito trabalho para ganhar, que foi duro de ganhar, foi muito difícil. Olha, normalmente os jogos no interior eram muito difíceis, mas o Santos conseguia passar por eles, os adversários. E entre Palmeiras, São Paulo e Corinthians, o que teve a maior fase de endurecer os jogos com o Santos era o Palmeiras. Normalmente a gente ganhava 2 jogos, ele ganhava 1, mas era um grande time e a gente, quando jogava com o Palmeiras, sabia que a tarefa era muito difícil. Eu também queria saber como foi jogar ao lado do Pelé. E como era a sua relação com ele, vocês se davam bem ou se não se davam tão bem assim? Queria saber como era a sua relação com o Pelé. Olha, jogar com o Pelé foi um privilégio. Ele era o número 10, eu era o número 11, pelo menos durante 10 anos nós jogamos juntos. Não só eu o entendia bem, como também ele me entendia bastante. Fez muitos gols de rebote, de chutes que eu dava. Um jogador extraordinário. Eu sempre digo que Dona Celeste e seu Dondinho rasgaram a fórmula, nunca mais aparece nada igual. O rei foi o maior de todos para sempre. A relação com ele é magnífica, somos amigos até hoje. Fui padrinho do seu casamento com a Rose. Sempre que a gente se vê é motivo de satisfação de um cafezinho. Agora eu te pedi, Pepe, para contar aquela história quando seu adversário ficou de costas para a barreira. Um jogador do 15 de Piracicaba, não me falha a memória o nome agora. Então eu encontrei há algum tempo atrás, já tinha até parado de jogar, e batemos um papo. E curiosamente, eu lembrei de um detalhe muito importante. Eu falei para ele, por que você... Ele era jogador de defesa do 15. Por que toda vez que eu ia cobrar uma falta com os 15 de Piracicaba, você ficava de costas na barreira? Você ficava com medo de levar bolada? Ele falou, não, eu queria ver o gol do Canhão da Vila. Pepe, muitas pessoas comparam os jogadores de antigamente com os jogadores de hoje. O que você acha dessa comparação? Você acha que é bom comparar ou você acha que não tem muito o que comparar? Realmente as comparações vão haver sempre. Eu acho que nós tivemos um privilégio muito grande
de ter jogadores geniais no nosso tempo. Eu cito dois sempre, Pelé, não precisa dizer porquê, foi fantástico, e o Mané Garrincha, que ganhou uma Copa quase que sozinho, em 62, quando o Pelé se machucou, ele fez barbaridades, jogadores extraordinários. Mas tivemos outros, muitos outros, e eu gosto de citar sempre um que foi meu jogador na Portuguesa Esportes e que infelizmente foi embora mais cedo, o Denner, craque. E fala mais o quê? Joguei no grande Santos, bicampeão mundial, é um privilégio que eu tenho. A comparação realmente sempre vai haver, daqui a 100 anos vamos continuar comparando com os jogadores. Isso tem realmente que acontecer. Mas no futebol atual, eu fico preocupado que a gente não vê hoje tantos craques como aconteceu na nossa época. Então, hoje, quando se faz uma seleção brasileira, o treinador tem problema, se chama quase que 95% de jogadores que jogam no exterior. E na sua opinião, quem é o melhor jogador de futebol brasileiro depois de Pelé? Depois de Pelé nós tivemos jogadores fantásticos, mas indiscutivelmente pela Copa de 62, onde, mais uma vez eu digo, Pelé se machucou, ficou 95% de responsabilidade para ele. Eu lembro que o Nilton Santos gritava muito, dá a bola pro Mané! E o Mané Garrincha resolveu. Cruzou várias bolas, Vavá fez gol, Marildo fez gol. Esse jogador, o Mané Garrincha, é o segundo, mas depois do Rei é ele. Você pode dizer algum marcador que foi muito difícil de passar, que te anulou no jogo? No tempo tinha grandes laterais direitos, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, dois jogadores de seleção brasileira. Tinha um jogador na Ferroviária que marcava muito bem, Geraldo Scalera. Ele normalmente, quando jogava em Araraquara, era muito difícil jogar contra ele. Agora, o melhor de todos fica entre Djalma Santos e Carlos Alberto Torres, os dois laterais direitos fantásticos, não só no Brasil, mas no mundo. Quem foi a sua inspiração? Eu não tive uma inspiração assim muito grande em nenhum ponteiro esquerdo. Eu tinha minha característica própria que nasceu comigo. Agora, eu admirava muito naquela época, quando eu era garoto, um jogador do Palmeiras chamado Canhotinho. Eu tinha um estilo muito parecido com o do Canhotinho, que o nome dele era Milton Medeiros, um jogador fantástico que ajudou o Palmeiras em grandes conquistas. Quem foi aquele parceiro na sua carreira? Já soava com música, Pelé e Pepe. Pelé era o 10, eu era o 11. Joguei com dois grandes ataques no Santos. O primeiro, Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. O segundo, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O segundo, os quatro eram crioulos, eu era o único cara pálido do ataque. Fantásticos. Agora eu queria pedir para você contar um pouco para os nossos ouvintes sobre os seus produtos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Os produtos são magníficos, acabam de ser lançados. Chamam-se Pepe 122 km por hora. Era a força do meu chute e a força dos meus produtos. Maravilhosos. E queria saber como foi ser técnico. Eu sei que depois de ser jogador, você acabou sendo técnico, e teve uma linda carreira como técnico também. Eu estava encerrando a minha carreira no Santos Futebol Clube aos 34 anos, parei cedo até, mas joguei pelo menos 15 anos no Santos Futebol Clube e na Seleção Paulista e Brasileira. Então o Santos fez uma proposta para mim fazer o último contrato de 3 anos e depois eu começaria uma nova carreira, técnico de futebol. Comecei nas equipes de base, de infantil, juvenil do Santos, e aí gostei da coisa, fui embora, trabalhei muito tempo no Santos. Como técnico não dá, foi ficar 20 anos numa equipe. Fui trabalhar no exterior, trabalhei com Pepe Guardiola, inclusive, e em outros jogadores famosíssimos, como Abedi Pelé. Fui técnico do Pelé, do Coutinho, do Pagão, no Santos Futebol Clube, do Clodoaldo, do Edu, jogadores extraordinários. Mengalvio, Dorval, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, que saudades. É muito melhor ser jogador que ser técnico. E jogador, às vezes, o time
não ganha, mas você jogou uma boa partida, você fez o seu papel, você fez um gol e tal, você se consola, você se conforma. Como técnico, às vezes nem ganhando você consegue. E agora, Pepe, queria pedir para você indicar alguém para bater um papo conosco também. Aí no Santos Futebol Clube tem jogadores que dão boas entrevistas. No caso do Edu, por exemplo, do Lima, do Dorval, do Mengalvio, tem muita coisa interessante para contar, vale a pena.